Bem-vindo à Escola do Amor, The Love School Today. Nós vamos dançar, mas só no final do programa. Está aqui nossos convidados Antônio Bulhões e Mônica, e eles vão dançar Frank Sinatra. Mais uma música, uma dança assim bem diferente. Vamos tentar. Estamos empolgadíssimos. Pois é, mas você vai ter que esperar até o final do programa para essa música. Agora, vamos a uma matéria onde você vai ver um assunto muito sério. Um assunto que trata do problema de traição no local de trabalho. Muitas pessoas, muitos casais têm passado dificuldades, têm passado muitas lutas no relacionamento por causa de ciúme, por causa de um caso que houve lá no trabalho do marido ou da mulher. E pessoas vivem, às vezes, um inferno dentro de casa com a desconfiança, com a suspeita. O que o meu marido está fazendo agora? Eu sei que tem lá uma mulher, eu sei que tem lá um homem que gosta da minha esposa. Minha esposa é bonita. E os homens ficam todos olhando para ela. O que eu faço? Vamos assistir e nós já voltamos daqui a pouquinho no nosso estúdio. Eles são bonitos, famosos e ganham muito dinheiro. Os atores Meg Ryan e Dennis Quaid fazem sucesso nas telinhas de Hollywood. Eles foram casados durante 10 anos, mas nem tudo foram flores. Em 2000, o casamento acabou. Tudo indica que a causa teria sido um relacionamento extraconjugal de Meg com o ator Russell Crowe. Os dois contracenaram juntos no filme Prova de Vida e parece que o que era para ficar só nas telinhas foi estendido para a vida real. O problema é que Meg ainda era casada. Em um site americano, a atriz revela que realmente traiu o marido com Russell. Mas ela fez isso porque também era traída pelo ex-marido, Quaid. Parece que chumbo trocado não dói. Outro relacionamento que saiu das telinhas de cinema para a vida real foi o de Brad Pitt com Angelina Jolie. Quem não se lembra daquele famoso filme Senhor e Senhora Smith? No filme, o casal vive uma verdadeira guerra entre eles, mas parece que a guerra virou paz e os dois acabaram se apaixonando. Na época em que participava do filme, Brad era casado com Jennifer Aniston. As más línguas dizem que Jennifer colocou o galã para fora de casa, depois que ele assumiu estar apaixonado pela atriz Angelina Jolie. O casamento de Jennifer Aniston acabou logo depois que terminaram as gravações do filme. E o galã aproveitou para assumir a paixão por Angelina Jolie, relacionamento que dura até hoje. Brad e Jolie têm um filho biológico e 3 adotados. Parecem viver como uma família feliz. Já Jennifer Aniston continua sozinha. Parece que os filmes de Hollywood rendem muitas histórias de amor. Traição no trabalho. Você já passou por isso? Você está passando por isso no momento? Ciúme? Muitos problemas de suspeitas e checando o e-mail, o telefone, esperando as horas do seu esposo, a sua esposa chegar do trabalho, você com aquela pulga atrás da orelha, porque lá tem uma pessoa que você não confia. Às vezes você confia no seu marido, confia na sua esposa, mas não confia na pessoa, nas outras pessoas que estão lá no trabalho. Se você está passando por uma situação dessa, então entre em contato aqui com a Escola do Amor, The Love School. Você pode enviar o seu Twitter para @TheLoveSchoolTV ou então através da página da yudtv.com. E também agora uma nova maneira para você enviar os seus comentários. Você que usa o Facebook, você pode entrar, pois nós temos uma nova página para a Escola do Amor. Você vai no facebook.com, e depois escreve Escola do Amor. E ali você vai cair na página que foi criada hoje para a Escola do Amor. Aqui esse programa onde você pode deixar os seus comentários, as suas experiências. E nós vamos ver aqui o que podemos fazer para aconselhá-lo na sua situação. E nós temos um caso de uma pessoa que passou por isso no trabalho. Vamos rodar esse caso daqui a pouquinho. Mas, Cristiane, nós temos comentários de pessoas que já têm escrito nos programas e pedido orientação. Nós temos aqui muitos bons alunos aqui
Temos o Charles aqui de São Paulo, ele fala assim: poxa, o seu programa tem sido um alento para o meu casamento, pois sou um aluno comprometido em aprender cada vez mais a fazer minha esposa feliz. Eu procuro não acessar sites de relacionamento. E tem também a Aline, ela aqui é solteira, Renato. Ela diz assim: já passei por muitos relacionamentos e hoje vejo claramente que não casei ainda, pois não estava preparada para um relacionamento. Agora estou aprendendo, sou aluna fiel da Escola do Amor. Vocês têm sido muito importantes na minha vida. É muito sábio a pessoa procurar aprender antes de entrar no casamento. É claro que sempre vai ser uma experiência única, mesmo depois que você tiver todos os aprendizados aqui, os ensinos, você ainda vai ter experiências que você vai ter que saber como lidar lá na frente. Mas, é claro, você vai ter a vantagem, você vai sair na frente se você se educar com respeito aos relacionamentos antes de se casar. Por isso, esse programa não é só para casais, mas também para aqueles que um dia estarão casados. E nós temos aqui o Bispo Antônio Bulhões e a Mônica. Tudo bem? Joia, graças a Deus. Como estão? O Bispo Antônio, que quando não está trabalhando em Brasília, como deputado federal, quando não está fazendo reuniões na igreja, ele está aqui na Escola do Amor fazendo, falando das coisas do amor. Não é isso? Inclusive, Bispo Renato, até aproveitando a introdução do programa, esse aprendizado, ele faz com que a pessoa pelo menos tenha um bom começo no relacionamento conjugal. Claro que ele não é de vital importância depois do casamento, mas ele faz com que, inicialmente, o casal ele já tenha uma base para poder entrar num acordo e ser feliz na união conjugal. Muitas pessoas entram completamente cegas no relacionamento, né? E a única coisa que elas têm como ponto de referência é o casamento do pai, da mãe, que às vezes nem foi lá grande coisa. E aí ela começa a repetir todos os erros que ela viu acontecer dentro de casa. Então, por isso aqui abre a mente da pessoa, né? Eu acredito que estes elogios que a Cristiane leu são poucos diante da maioria das pessoas que estão assistindo esse programa. Eu tenho certeza que o aprendizado vai ser de grande valia e nós estamos aqui para aprender e ensinar um pouquinho também. Quantos anos de casados? 24 para 25 já. Uau! Mais de 24, quase 25. Quase 25 anos, quase um quarto de século. Quase bodas de prata. De casamento. Muito bem. Mônica, o que você faz? Você auxilia o seu marido, você também é advogada, não é isso? Isso, eu sou advogada e ajudo no trabalho social, né, no escritório dele aqui em São Paulo. Inclusive, hoje eu estive no cartório, infelizmente, realizando 2 divórcios e até nós podemos falar sobre isso. Mas o meu papel é auxiliadora do meu amado marido. Esse é meu primeiro papel. Então, como advogada, você atua em casos de divórcio? Também, isso. E o que você vê, assim, que é mais comum, que as pessoas definem, não dá mais? Olha, inclusive hoje, foram 2 casais. Um casal mais novo e outro de mais idade. E eu... conversando com eles, até falei antes de assinar, falei, olha, podemos aqui desistir tudo, né? Porque vocês não assinarem, nem tampouco eu como advogado assinei. Vocês ainda têm uma chance. E eles sempre alegam assim, não, já fizemos de tudo e não deu certo. E eu até falei hoje com esses 2 casais, falei... muitas vezes a pessoa diz que já fez de tudo, mas fez de tudo o quê? Não o certo. Fazem de tudo, mas pensando estar fazendo certo, está fazendo de forma errônea. E com esse aprendizado do Love School, com os ensinamentos que as pessoas têm recebido aqui nesse horário, a pessoa ela já tem um parâmetro, ela vai fazer de outra maneira, ou seja, ela já sabe como ela vai lutar e de que maneira ela vai lutar, e ela já tem as armas, mas as armas certas. Não adianta você combater o inimigo com armas que não vão derrotá-lo, vamos dizer assim, né? Tem uma pessoa com a bazuca, eu vou com uma 22, não é compatível. E às vezes a pessoa fala assim, eu já tentei de tudo, nós já tentamos de tudo, mas no máximo ela tentou 5, 10, 15, 20 coisas.
que para ela parece que já foi tudo que ela sabe, mas não quer dizer que tudo que ela sabe é tudo que existe disponível para resolver o problema. Então, o ser humano, a gente vê, por exemplo, as pessoas, até hoje o ser humano busca cura para o câncer. Quantas coisas já foram tentadas para curar o câncer? Mas o ser humano não desiste, porque a cura para o câncer é imprescindível, vai salvar a vida de quantas pessoas? Então não se desiste porque já se tentou muitas coisas, mas busca outras maneiras. E é isso que as pessoas, que os casais têm que pensar. Eu tenho que buscar aquilo que eu não tentei ainda. Porque se o que eu já tentei não deu certo, então eu tenho que tentar coisas novas. E todas essas tentativas, Bispo Renato, ainda que fracassadas em muitas delas, vale a pena, porque é por uma causa maior. É a felicidade do casal, às vezes envolve filhos, porque não é só a questão do homem e da mulher. A prole, os filhos também dependem desse relacionamento ser um relacionamento proativo, um relacionamento positivo. Inclusive ela, como advogada, quando ela vai ao cartório, ela tem que assinar um termo de que ela tentou de todas as formas reconciliar o casal e que não teve chance, e essa é a decisão absoluta do casal. Deve ser difícil para você, às vezes, assinar aquilo ali sabendo que não foi, nem tudo foi tentado, né? Mas as pessoas já decidiram que não quer. Com certeza, e isso eu tive essa experiência hoje, mais uma experiência, e tinha um casal novo, eu falei, puxa, vocês não querem tentar? Não, a gente já tentou, a gente ficou até 2 anos sem se ver, e agora que nós estamos nos vendo, não houve aquele tchan. Esse tchan, eles buscam, que é o que? A emoção, o sentimento, é o coração. Pensam que é o coração que vai dar o tchan para aquilo acontecer. E nós estamos aprendendo que não, né? E eu falava isso, não é o coração, é a inteligência. Temos que começar um relacionamento já ponderando os prós e os contras, tem que pesar mais o prós do que o contra, porque se pesar mais os prós, não vai dar certo, né? Então, eu falava isso hoje, não é o coração, não é o tchan, ai, não me deu aquele friozinho na barriga, mas o friozinho da barriga é emoção, é sentimento. Não que não venhamos sentir, né? Não é assim. Mas é a inteligência. Eu falei, vocês... Eu trouxe todo aquele aparato, né? Para tentar, mas eles falaram, não dá. Já tivemos, sabe, esse tempo e não deu. Mas esse não deu é aquilo. Eles não fizeram o que era para ser feito, porque não tiveram aprendizado. Eu queria que alguém definisse para mim o significado dessa palavra tchan. O que quer dizer o tchan? Quer dizer, em outras palavras, nem a pessoa, às vezes, sabe definir o que é o tchan que ela está dizendo que faltou. Ela tá comparando com o tchan dos filmes, das novelas, né? Isso. Que quando olha, Isso, sabe? É isso aí. A emoção. Os relacionamentos criados não pela existe, caneta né? de um escritor, criados pelas luzes, pela maquiagem de produtores, que não existe na vida real. E a pessoa fica comparando a realidade da vida dela com a fantasia que ela vê na televisão. E o filme pode até revelar o tchan, mas depois não mostra o tchan, 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 tchan. E não há imaturidade maior, claro que os filmes de Hollywood, as novelas não mostram isso. Não existe uma imaturidade maior do que a pessoa se guiar pelos sentimentos e desejos dela. Exato. Nós vamos agora à matéria desse casal que teve o casamento destruído devido a uma traição no local de trabalho. E nós voltamos daqui a pouquinho para ler mais os seus comentários. E também lembrando a você que nesta segunda-feira, o bispo Clodomir com a sua esposa Fátima estarão aqui no programa contando a sua história de casamento e como eles eram tão incompatíveis, mas mesmo assim conseguiram fazer o relacionamento florescer. Você vai assistir e se você quer que eles dancem, porque eles estão relutando, não vamos dançar. Dança, Bispo Clodomir, dança. Tem gente dizendo no Twitter, dança, Bispo Clodomir, dança. Se você quer que eles dancem, então você tem que mandar o seu comentário para ver se a gente consegue convencê-lo. Porque ele está dizendo que não vai dançar. Vamos ver. Então manda um comentário aí para ver se a gente convence. Segunda-feira vamos ter esses convidados especiais no programa. Não percam. Já voltamos. Entre uma mesa e outra, os olhares se cruzam. O enredo desta história, muitos já conhecem. Sempre desconfiei pelo comportamento dele, pelas sumidas. Ficar mentindo dá trabalho. Mentiras e trabalho, palavras-chave na vida desta mulher. 1001, 1002. Nossa, eu preciso me mandar.
Tenho cliente às 10. As reuniões fora de hora foram um sinal de que o marido tinha uma relação além de profissional com uma colega da empresa. Acredito que a proximidade com certeza no trabalho influenciou. Se o ambiente do escritório favoreceu, outras situações colaboraram. O tempo escasso de ambos pode ter sido decisivo para o relacionamento. Como nós estávamos trabalhando em horários bem diferentes, ele saía do trabalho, eu praticamente estava entrando. Acabava que realmente a gente só dormia junto e mesmo assim um chegava, o outro já estava dormindo, o outro acordava, o outro continuava dormindo, a gente praticamente não se via. Mas quando ela imaginava que não poderia ser pior, descobriu que o ex-marido era o Dom Juan da empresa e da faculdade. Ambiente de trabalho, também outras pessoas em ambiente de trabalho, amigos em comum e outras coisas, tipo faculdade, que na época ele também estudava ainda. Seja no escritório, na rua ou na faculdade, alguns homens casados agem como verdadeiros predadores. Única e especial, como flocos de neve. E com uma tal pletora. Palavra do calendário significando abundância de beleza e diversidade. Bom, como um homem pode escolher ficar só com uma? Eu acho que o motivo para a traição, no caso do homem, realmente é uma autoafirmação. É dizer que ainda tá na pista. O pacote era irresistível. Garota de parar o trânsito com um novo tipo de sensualidade. Eu comecei a me perguntar se ela seria aquela. Finalmente prenderia a minha atenção. Eu acredito que é algo impossível nos dias de hoje você evitar ter uma interação com pessoas do sexo oposto no local de trabalho. Porque hoje em dia a mulher está indo para o trabalho, o homem está indo para o trabalho e não tem como evitar isso. Agora, nós temos que ver aqui quais são as regras, os conselhos que podem evitar os envolvimentos indevidos e para que não haja a traição, né? Eu acredito ser inevitável que a mulher busque uma fonte de renda para sustento da sua família. Mas o que pode potencializar nesse relacionamento, no trabalho ou em qualquer outra área da vida, que venha causar a traição? É aí que nós temos que detectar o problema. Uhum. Quer falar alguma coisa? Sim, é porque, assim, eu vejo assim, que o casamento é como uma joia. Você tem uma joia, você não usa a sua joia para lavar louça, você não vai pintar uma parede com aquela joia, você guarda aquela joia, você tem carinho com aquela joia. Então, assim, o relacionamento entre um homem e uma mulher, num compromisso de casamento, tem que ser essa joia. Então, tudo bem, ele está lá no local de trabalho, ele tem um monte de colegas de trabalho, mas tem que haver uma proteção no casamento ali, porque muitos homens não sabem lidar com outras mulheres no trabalho. Uhum. E aí eles ficam muito amigos, dão muita intimidade e acabam se levando, eles próprios se levando para a traição. Uhum. É isso que eu vejo, que parece que não tem aquele cuidado, como se fosse... Não, tem aquele limite. Eu sou colega de trabalho, mas tem um limite. Eu não vou ser amigo dela. Eu não vou passar, sabe, os limites, né? A intimidade, contar, por exemplo, tem marido que conta da mulher. Ah, minha esposa ontem brigou comigo. Isso não é assunto. É isso que eu queria falar até aqui no quadro, se você vir aqui comigo, no quadro branco da Escola do Amor. Aqui nós temos a linha que deve dividir a sua vida no trabalho, né? Que deve dividir, que deve definir, delinear os limites da sua vida e do seu comportamento no trabalho. Se você está no trabalho com pessoas do sexo oposto, ou qualquer outra pessoa mesmo, você é homem falando com um colega, ou a mulher com outra mulher, o normal, o certo, é você manter a sua conversa nesse âmbito aqui, profissional. Ou seja, não partir para o pessoal, não descer para cá. Porque quando você começa a descer para o pessoal, então você começa a envolver as emoções.
Então, por exemplo, o marido começa a falar, poxa, minha esposa é difícil, né? Eu tenho que ir logo, porque senão minha esposa fica preocupada. Ele começa a revelar que ele está passando dificuldades no casamento. Então, a tendência daquela outra mulher, que talvez esteja já um pouco interessada, é chegar e tentar consolar. Ah, mas eu fico com pena de você, a sua esposa é muito sortuda. Isso é o que nós, mulheres, gostamos de fazer, né? A gente sempre se coloca no lugar da outra pessoa. Então, a mulher ouvindo um homem reclamando, ela vai ficar com pena dele, porque ela é amiga dele. Né? Então ela vai dar aquele conforto. E ali, sem querer, ela está dando espaço para causar um tipo de crush, né? Uma queda, uma paixão, queda. uma atração Sim. pela outra pessoa. Quer dizer, então essa linha tem que ser realmente clara e às vezes isso requer que você dê um chega para lá na outra pessoa. Às vezes é preciso que o homem seja homem de verdade, não apenas macho no sentido animal, de querer ele gostar da atenção que ele recebe de outras mulheres, mas tem que ser homem o suficiente para saber e fazer saber às outras mulheres que ele é homem de uma só mulher. Então ser macho é fácil. Ser macho é muito fácil. Tudo que você precisa para ser macho é ter um órgão masculino que funciona. Só. Desculpe a clareza na expressão. Mas é só isso que é preciso para ser macho. Agora, para ser homem, é outra coisa. Aí precisa muito mais. Precisa ter valentia para dizer não às ofertas fáceis que aparecem para você no trabalho. Então, o homem, ele coloca essa linha aqui. O homem faz essa linha bem clara e não permite que isso entre para o lado, qualquer conversa no trabalho, entre para o lado pessoal. Ele mantém as coisas acima desta linha. E a mesma coisa se aplica para a mulher. Às vezes é até mais difícil para a mulher, porque hoje em dia é difícil encontrar uma mulher que não é assediada no trabalho. Com certeza. Né? Não sei se você lida com esse tipo de caso, Mônica. Não, eu gostaria até de colocar, o senhor está falando a colocação do homem no trabalho, por quê? O homem tem que se impor muito mais, porque a mulher, ela já tem a tendência a ser mais emotiva, sentimental. Então, às vezes, o homem no trabalho chega com aquela postura, brinca, solta uma piadinha, fala alguma coisa até, não sei, às vezes sem segundas intenções, mas pela mulher fantasiar, ela já tem essa probabilidade de fantasiar as coisas. Então, quando a mulher escuta uma palavra, ela já, né, como se podemos dizer, ela se derrete. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Então, ela acaba olhando para aquele homem, ela trabalha com ele, né, aquele vínculo é só mesmo de trabalho, só que ela começa a fantasiar pelas palavras dele, pelo jeito dele falar. Então ela vai, daqui a pouco surge da parte dela um interesse, né, e que não é a dele, ele está sendo natural, ele é homem, sem segundas intenções. Isso acontece, mas o cuidado deve ser muito maior da parte do homem, por isso. Porque a mulher, ela tem essa fragilidade de ser sentimental e fantasia, tudo ela fantasia. Ela tem o marido em casa, mas aqui ele fala daquele jeito, eu acho que se meu marido falasse assim também, e ela começa a fantasiar. Dali pode surgir um sentimento dela para com ele, e de repente começa a despertar nele também, né? Começa a surgir nela e ela, com o jeitinho dela, tem a facilidade também de seduzir, de provocar o interesse da parte dele. Com certeza. Eu acho que uma coisa importante também por exemplo, é importante que o casal tenha uma conversa já para antecipar o que eles vão fazer caso isso aconteça no trabalho. Por exemplo, a mulher às vezes ela fica com a pulga atrás da orelha e pensando, será que o meu marido está tendo esse problema no trabalho? Ou vice-versa, o marido pensa da mulher. Eu acho que os dois têm que entrar num acordo. Do tipo assim, olha, nós vamos combinar aqui uma coisa. Se você for aproximada por alguém, for tentada por alguém no seu trabalho, então eu vou ser o primeiro a saber, você vai falar comigo imediatamente. E não deixar isso acontecer e ficar às escondidas, porque isso vai automaticamente minar a confiança que existe entre um e outro. Então essa conversa de antecipação do que vai acontecer, se isso vier a calhar no trabalho, é muito importante, né? O que eles vão fazer? E Bispo Renato, o homem galanteador, ele sabe
quem pode ser uma vítima potencial. Por isso, cabe à mulher pautar e traçar de forma bem nítida e contundente essa linha que separa o profissional do pessoal. Quando ela faz isso, ela começa então a mostrar ao redor dela que ela é uma pessoa comprometida com o homem e ela não está à procura de uma aventura ou de um romance ou coisa semelhante. Agora imagina, por exemplo, eu em Brasília, no ambiente político. Muitas pessoas dizem assim, mas é um ambiente podre, é um ambiente promíscuo. Eu não vejo isso, porque existe uma regra maior, uma máxima. Você procura, você vai achar. Como eu não procuro, eu não vejo. Se eu for para a África e não for procurar uma onça, eu não vou achar uma onça na África que seja. Então, não é o ambiente, é o comprometimento que o senhor disse entre o casal. Ou seja, a pessoa tem um padrão. Eu não vou cruzar essa linha e acabou. Exatamente. Isso não é para mim, é uma escolha. E também não confiar demais em si mesmo, porque o homem às vezes tem a tendência de confiar muito em si mesmo. Não, eu estou tranquilo, é profissional e tal, mas ele não conta com o charme da mulher, o jeitinho da mulher, que tem uma facilidade de chegar e antes que ele perceba, ele já caiu na rede, no laço. Ela pode ser terrível. Se ela quiser, ela tem que ter, a mulher tem que ter o cuidado, exatamente, eu sou casada, eu tenho minha vida profissional, só que eu não quero colocar em risco o meu casamento. E quando eu não quero colocar em risco, eu pauto uma linha. Não, isso não é bom para mim, isso pode atingir ao meu casamento, então eu olho o outro homem como se fosse uma outra mulher, eu faço assim. Os outros homens são como outras mulheres para mim. O único homem que existe na minha vida, para mim, aos meus olhos, é o meu marido. Pronto. Eu posso até dar um testemunho pessoal, claro. Por exemplo, ninguém vai me encontrar em Brasília sem a Mônica. Ainda que isso venha afetar grandemente a minha vida financeira, porque eu tenho que ficar pagando a passagem aérea dela para cima e para baixo. Nem me encontrarão aqui em São Paulo sem a presença da Mônica, ao contrário do que fazem as maiorias dos deputados. É um preço que eu pago, Renato, por não confiar em mim mesmo. Porque eu não posso dar ao meu eu uma liberdade que eu sei que vai ser trágica, vai ser desastrosa para a minha vida. Então, eu tenho os meus limites, mas eu me cerco com as defensivas, que é a presença da mulher no que for possível mantê-la. Porque o homem forte é aquele que reconhece as suas fraquezas. Exatamente. E se prepara para não cair nelas. Né? Então isso é muito, muito importante. Agora, nós vamos a um breve intervalo e vamos entrar aqui na história do Antônio e da Mônica, as lutas que eles passaram nesses 25 anos, quase 25 anos de casados. Fique com a gente. Você sabe qual é o segredo para a realização dos seus sonhos? Primeiro, mentalize sua conquista através de uma visão ampla e bem definida. Segundo, alimente este sonho todos os dias e diga para si mesmo que ele é possível. Não divida sua visão com pessoas negativas. Você é único e por isso pensa diferente. Cuidado com os conselhos acompanhados de dúvidas. Valorize a si mesmo. Você tem potencial e precisa acreditar no que faz. Não deixe que nada e ninguém lhe diminua. Seja forte e audacioso. Uma pessoa de atitude faz grandes oportunidades acontecer. Eu gostaria de saber se você já fez a sua lição de casa, o seu dever de casa para esta semana que nós passamos aqui na Escola do Amor. Passar um tempo com o seu marido, a sua esposa, fazendo uma coisa que ele ou ela goste. Não que você necessariamente goste. Se os dois gostam, excelente. Mas fazer um pouquinho de esforço para agradar o seu marido, agradar a sua esposa. Passe pelo menos uma hora junto com o seu marido, com a sua esposa, fazendo algo que lhe agrade. É a sua tarefa. E depois mande um e-mail, um comentário para a gente aqui, dizendo o resultado dessa tarefa que você fez. Muitos já têm escrito e falado dos resultados e nós queremos ouvir de você. escoladoamor@r7.com ou entre lá na yudtv.com e deixe também seus comentários. Tem alguns comentários já aí? Eu gostaria de ler o comentário da Lione, é uma situação difícil. Eu estou com um problema muito grande, amo meu marido, mas ele teve um caso fora do casamento.
Essa mulher está grávida, não sei o que fazer. Por várias vezes ela me liga dizendo que quer morrer e que vai tirar sua vida e a vida da criança. A tenho aconselhado e não guardo mágoa dela. Porém, não sei o que é certo. Me ajude. O que devo fazer? Pois não consigo me afastar dele e ele não consegue ficar longe de mim e nem dela. O indeciso, né? O homem que entrou numa enrascada e agora não sabe sair. Bom, primeiramente você não pode fazer nada, Leone, sobre essa outra mulher. É triste o fato dela estar usando a gravidez, ou estar usando, talvez ela está numa situação emocional tão grande que ela realmente se sente como cometer o suicídio, ou talvez esteja usando isso para poder chantagear emocionalmente. Não sei, não temos detalhes. Mas o fato é que você tem que olhar para você e para o seu marido. E o seu marido tem que decidir o que ele quer. Ele não pode ficar nessa situação. O erro já foi cometido. Não pode se desfazer o que já foi feito. Mas e daqui para frente? Acho que você tem que sentar com ele e dizer o que nós vamos fazer daqui para frente. Você tem uma criança, você tem uma responsabilidade agora com essa criança, mas você tem uma esposa. O que você vai fazer acerca de nós dois? Porque eu não vou tolerar uma terceira pessoa nesse casamento, uma outra mulher. Eu acho que você tem que ter essa conversa séria com o seu marido e decidir na prática. Não adianta ficar mais acusando, voltando ao passado, você fez isso, você me feriu, não vai consertar nada. É o daqui para frente que vocês têm que se concentrar. E ela não deve tolerar isso também. Não, né? de maneira nenhuma. Tem que chegar a um acordo e se ele não está chegando nesse acordo, ele fala com a boca, mas não faz nada... Tem que haver as condições. Agora, daqui para frente Sim. vai ser assim. Ela não pode continuar ali como a esposa, fiel, cozinhando, lavando roupa dele, enquanto ele está saindo com as outras mulheres. E só indo pelo sentimento. Ah, mas eu gosto dele. Porque não é o assim, suficiente. nós temos muitos comentários de mulheres assim, que estão sendo traídas, mas estão lá, fiéis. Porque não importa se você gosta dele. Se você gosta dele e está feliz de dividi-lo com outras mulheres, então vai em frente. Essa é a sua vida, a sua escolha. Mas se você gosta dele e não quer dividi-lo com outras pessoas, então você tem que tomar uma decisão. Não importa o que você gosta. Você tem que tomar uma decisão. E exigir dele também uma decisão. É isso que tem que ser feito. Bom, antes da gente se prolongar demais, Antônio e Mônica, o que vocês têm para contar em termos de aprendizado do relacionamento que pode repartir com os estudantes da Escola do Amor? Quem começa? Então eu começo. Mônica foi minha primeira namorada. Nunca tinha tido nenhuma experiência sentimental amorosa, até por conta de ter me convertido muito cedo. Cheguei na igreja com 11 anos, me converti com 13, com 15 anos eu já era pastor, e a Mônica era uma obreira da igreja onde eu era o evangelista, que hoje é o auxiliar do pastor. Tivemos um namoro positivo, um noivado abençoado, e o casamento veio a consumar aquilo que nós já achávamos, e tínhamos como certo de que como se Deus tivesse feito um para o outro. Mas aí vem um casamento, onde as diferenças que antes nos aproximavam, porque eu e Mônica somos completamente antagônicos. A Mônica é uma coisa, eu sou completamente diferente, em todos os sentidos. Quando eu ouço isso e vejo isso, porque eu vejo isso demais, é mais comum isso do que ser parecidos, eu fico pensando, Deus tem senso de humor, com certeza, definitivamente. Com certeza. Porque como que pode, no namoro, no noivado, as diferenças atraírem tanto uma pessoa e depois ela se torna uma divergência? Não é isso? O que era uma diferença, que é saudável, é salutar no relacionamento, até porque a Mônica, eu encontrei na Mônica um complemento, eu era muito tímido, sou tímido. Só que hoje eu consigo dominar a minha timidez, mas antes não era dominado pela timidez. E a Mônica muito extrovertida, muito falante, muito cheia de iniciativa, proativa. Eu vi assim, é a mulher dos meus sonhos. Inclusive nós nem tivemos aquele negócio, vamos orar para ver se vai dar certo. Não foi? Nós já partimos para o namoro. Não, ele quando chegou para pedir para me namorar, eu achei super interessante, eu falei, é esse. Porque ele chegou para mim e falou assim, eu quero começar um compromisso com você. Então essa palavra compromisso, para mim foi... Eu já orava pedindo a Deus que um homem que fosse tocar na minha boca, beijando, segurar as minhas mãos, seria meu marido. Quando ele falou a palavra compromisso, isso me fez enxergar que
compromisso, não, ele não falou namoro, que normalmente, né, vamos namorar, vamos orar, vamos tentar, não, ele falou, eu quero começar um compromisso com você. Eu falei, então eu quero. E ela foi minha primeira namorada, Renata, não por falta de opção, porque eu era o guitarrista da igreja, do grupo jovem, o pastor auxiliar da igreja. Então, muitas meninas, obreiras, membros da igreja queriam um relacionamento comigo, só que eu dizia não. Quando for a pessoa certa, eu vou saber que é a pessoa certa, que veio a ser a Mônica. Depois do casamento, nós assinamos um contrato. O casamento é um contrato mútuo. E quando eu exigia, Cristiane, da parte da Mônica, que ela cumprisse a parte dela, em satisfazer meus desejos, em corresponder com os meus anseios, nós tivemos certos atritos. Só que, logo no início, eu percebi que o nosso casamento, por sermos cristãos, não poderia ficar só nesse aspecto de contrato, ele tinha que ter um aspecto de aliança, porque, biblicamente, o casamento é uma aliança. E quando, então, eu entendi o que era um casamento mais que transcende o contrato, é uma aliança onde agora eu não mais me preocupo com o que ela pode fazer em meu favor, mas eu vivo em função do que eu posso fazer em favor dela, isso ajudou muito o meu casamento. Mudou a visão. Totalmente. Quais as dificuldades, Mônica, que houveram devido à diferença de vocês? Então, como ele estava falando que as pessoas falam hoje, né? Os opostos se atraem. E ele me atraiu pela maneira dele ser muito calmo, muito tranquilo. E por eu ser agitada, então, quando eu li aquela pessoa calma, me trouxe uma calmaria também, né? Achei aquilo bom. O equilíbrio, né? Exatamente. E como ele falou, no início foi ótimo o namoro, poxa, encontrei, me complementou, né? E eu a ele. Só que no casamento, o que acontece? No casamento as coisas, elas se afloram mais. Né? O que antes era algo tão assim simples, no casamento a tendência é aquilo ficar mais evidente. E o que eu fui percebendo? Eu achava assim que eu naquela minha toda agitação, eu queria que ele também fosse agitado. Aí o que me chamou a atenção nele, que foi a calmaria, eu já queria mudá-lo. Eu queria mudar para que ele se parecesse comigo. Né? Que é a tendência da mulher, infelizmente. As mulheres se casam, e pela maneira da mulher muito falante, gosta de ser ouvida, a mulher, ela tem um jeito todo especial de mulher. E eu me casei e depois eu vi, não que eu tivesse já esse pensamento que eu tenho hoje, eu me casei com um homem, mas eu me casei com um homem querendo que ele fosse uma Mônica, né? Uma amiga, uma Mônica. Conta um exemplo, vai. Conta aí uma coisa que aconteceu. Você está me falando daqueles papeizinhos? Ah, não, isso aí é interessante, é um pouco cômico, né? Mas toda mulher, eu acredito que toda mulher gostaria de se casar com um homem romântico. Nós vemos isso em novela, nos filmes, aquele romantismo, a mulher, o homem que faz isso, faz aquilo, traz flores, né? E eu me casei e ele começou, desde o início, muito romântico, né? Ele começou, tivemos uma experiência assim, ele escreveu um papel, ele escreveu uns 10 ou 15, uns 10, vamos dizer assim. E ele começou a colocar aqueles papelzinhos em cada lugar da casa. Aí eu fui no primeiro, ele falou, olha, eu tenho uma surpresa para você. Procure em tal lugar alguma coisa. Aí eu ia lá. Aí eu encontrei o papelzinho. Caça ao tesouro. Isso, exatamente. Essa era a brincadeira. Caça ao tesouro. Aí eu fui naquele papelzinho, aí tinha um recado bem legal e tal, mas vá até o outro lugar para encontrar... É que eu tinha muito para dizer. Aí eu ia. Eu fui até o outro, eu fui até o terceiro, quarto. Olha só o que eu fiz, né? Eu falei, onde que tá o último? Porque
já tô no quarto, eu vou procurar a casa inteira para encontrar. Olha a falta, né, de sabedoria. Faltou paciência. Isso, falta de paciência, porque eu achei assim, 1, 2, 3, tá bom, né? Encontrou ali logo. Ok, já entendi. Agora diz logo aí toda a história. Exatamente, eu era assim muito... eu como mulher que é diferente, né? Eu sou muito prática. Eu vou contar uma coisa, até eu acho que eu tô parecido com ele agora, sabe? A gente se misturou bastante. Mas eu tô falando um pouco mais, contando e feitando. Mas era assim, é isso. Então, para mim, se ele fosse escreve aqui, ali, ele tá bom, já encontrei, tá bom, né? E aquilo foi muito, muito chato pro nosso relacionamento, porque ele ficou frustrado. Ele falou, puxa, né, no início... Colocou tanto trabalho, tanto esforço poxa, naquilo. escrever 10 papeizinhos falando de amor e no final ia ter, uau, a surprise ali, né, pra mim. E eu, poxa, lá no terceiro, no quarto, falei, chega, né? E ele ficou assim, houve um bloqueio por causa disso. Ele foi bloqueado por essa minha reação e ele começou a mudar. Né? Bom, já que ela não gosta assim, então eu vou fazer de outra maneira. Mas eu gostava assim, entende? A mulher é complicada, né? Eu revelo isso para todas as mulheres. Complicada não, imagina, vocês não são complicadas. Não, mulher é super complicada. Eu acho que ninguém nunca vai entender. Vocês nunca vão entender a gente. Não, é complicado. Porque é algo que eu achava maravilhoso quando fez comigo. Talvez se ler o meu livro, talvez entenda um pouquinho, talvez. Olha, é um pouquinho mesmo, porque nós somos bem complicadinhos. Mas... Então, quer dizer, você se retraiu, falou, pô, então quer dizer que eu tenho que ser diferente, né? É porque não deixa de ser um aprendizado. Então, a minha função era me moldar ao ritmo dela. E ela se conscientizou que ela também teria que se pautar no meu ritmo. Hoje, o nosso casamento é uma simbiose de duas pessoas completamente distintas, como, vamos assim dizer, uma comparação, como se fosse a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que é uma unidade. 3 indivíduos, mas só que é uma unidade. Nós somos 2 indivíduos, mas temos feito também uma unidade. Eu queria que vocês dissessem como que vocês alcançaram isso daí. Como que vocês chegaram a esse ponto. Daqui a pouquinho, vamos ao intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho. O Antônio e a Mônica vão contar como que eles venceram as diferenças, as disparidades nas personalidades que eles tinham. Daqui a pouquinho. O passado não foi contra a pessoa, o passado foi comigo. Você tem que me enxergar com bons olhos, porque eu tô olhando, eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Porque você, da maneira que você age, é assim, ó, isso daí faz parte do passado, eu me arrependi, problema é seu, se você quiser ficar comigo, você fica. Se dependesse de mim, você nunca teria saído de casa, você nunca teria divorciado de você. Não, mas depois que eu me divorciei de você, eu saí de casa, você estava combinando para ir conhecer outras mulheres. Deseja rever os programas The Love School, a Escola do Amor? É muito fácil. Basta entrar no site www.bprenatocardoso.com. Clique na aba Escola do Amor e pronto. Lá você encontra todos os programas e pode aprender cada vez mais. The Love School, a Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Aqui no laboratório da Escola do Amor, nós vamos examinar, analisar a situação do Carlos e da Elizabeth, que nós começamos no programa de ontem. Vamos assistir. Elizabeth não consegue esquecer as traições do marido. Para ela, Carlos ainda não se arrependeu do que fez. Ele encara a infidelidade como coisa do passado e acredita que Elizabeth já tinha que ter esquecido esse episódio. Carlos se defende e diz que faz tudo na medida do possível, mas para a mulher isso ainda é pouco. Para Elizabeth, Carlos coloca a família em segundo lugar. Ele é muito individualista e só se preocupa com coisas materiais. O passado não foi contra a pessoa, o passado foi comigo. Então tem que ser feito uma reconstrução, uma valorização. Entendeu? Porque assim, eu não sou obrigada. Você não é obrigada. Entendeu? O passado não foi com
com, sei lá com quem, no passado foi comigo. Eu sei. Então você é um novo homem. É o nosso homem. passado. Você é um novo homem, você se arrependeu, você se entregou, largou aquilo ali. Mas acontece que eu sou capaz, entendeu? De ficar com você. Mas acontece que você tem que provar pra mim que é realmente, que realmente faz parte do passado precisa... e que você está arrependido e que você quer reconstruir. E você tem que me enxergar com bons olhos, porque eu tô olhando, eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Porque você, da maneira que você age, é assim, ó, isso daí faz parte do passado, eu me arrependi, problema é seu, se você quiser ficar comigo, você fica. Não é assim. Se você não quiser, então... Eu tô me dedicando. Você sempre me deu dinheiro. Quando a gente era casado, você tentava fazer as coisas tentando me dar um dinheiro para me agradar. Ou não, posso comprar isso? Não, compra o que você quiser, toma o dinheiro aqui na minha mão. E passeio, viagem, restaurante, a gente sempre foi. Só que não é isso que compra, entendeu? Não é isso que mostra. Até porque, se você perceber, eu estou pouco me importando aonde eu vou viajar, que aliança eu vou ganhar, que festa eu vou fazer, que dinheiro você vai me dar. Eu não estou preocupada com isso. Vamos lá, eu tô te respeitando, entendeu? Eu tô sendo fiel com você, eu tô procurando tratar você super bem, entendeu? Tô tendo paciência com você. Até porque mesmo hoje mesmo, na hora do almoço, você falou, se dependesse de mim, você nunca teria saído de casa, você nunca teria divorciado de você. Não, mas depois que eu me divorciei de você, eu saí de casa, você estava combinando para ir conhecer outras mulheres. Então significa o quê? Hoje, você está falando que você está se esforçando, fazendo, mas não é se esforçar com dinheiro. O que eu sinto é assim, se você quiser reconstruir a vida comigo, Beth, e quiser casar comigo de novo, eu vou ficar muito feliz. Mas também, se você não quiser, eu também não estou nem aí. É isso que eu sinto. Então, pelo que eu já passei, eu não sinto segurança e eu prefiro sair fora. Porque eu sinto isso daí em você. Se você quiser, graças a Deus. Mas se você não quiser também, eu não estou muito preocupada. Ai, isso não é verdade, Beth. Sentiu o suspiro dele? Fica difícil para o Carlos reatar o casamento com a Elizabeth quando ela está claramente ainda ferida com ele. Olha só, eles estão divorciados, foram casados e agora ele está tentando voltar, houve traição. E ele está tentando reatar o casamento, mas você percebe, até na maneira de se expressar da Elizabeth, que ela ainda está ferida. Elizabeth, você tem que tomar uma decisão. Você quer o Carlos de volta? Então, se você quer o Carlos de volta, você tem que tomar uma decisão de perdoar e olhar para frente. Porque se o que ele fez te feriu a ponto de você nunca mais esquecer e não dá mais para viver com essa dor, então para que você vai fazer ele sentir que tem chance dele voltar? Toma uma decisão então, Elizabeth, pessoal, de perdoá-lo, deixar de ficar como se você estivesse agora num pedestal e ele tem que vir de joelhos implorando para você e ficar se chicoteando pelos erros que ele cometeu no passado, porque enquanto você faz isso, ele vai se cansar. Ele vai se cansar, você vai empurrá-lo para longe. Então, ou você desce desse pedestal e aceita, seja prática, porque você está dizendo que quer dar uma chance. Então você tem que ser prática e dizer, ok, vamos olhar daqui para frente. E aí, então, começar a lidar com o presente. Então, o Carlos errou? Errou, claro que errou. Ele não está negando que errou. Mas acontece que, para o homem, que tende a ser muito mais prático, o homem pensa que a traição que ele cometeu 3 meses atrás já morreu, é como se fosse no século XVIII. A mulher, a traição de 3 meses atrás, é como se fosse 3 minutos atrás. Então é difícil dela esquecer. Eu entendo tudo isso. Só que isso é uma questão de prática. Enquanto você ficar, Elizabeth, apontando o dedo e ferida com ele, você vai passar isso para ele e ele vai sentir-se como? Como se você está colocando um jogo para ele jogar que ele nunca vai vencer. As regras do jogo nunca vão permitir que ele vença. Então o que ele vai fazer? Ele vai desistir. E é isso que você sente quando ele fala assim, ó, se você quiser, muito bem, se você não quiser, eu não vou te fazer das tripas coração para você me aceitar, porque parece que tudo que eu faço não é suficiente para você. Vamos continuar assistindo aqui. Agora, o que eu não posso fazer é me desesperar, entendeu? Não estou falando de desespero. O que há dentro de mim não é uma paixão, entendeu? Não é desespero.
Que as pessoas lá fora que tem esse tipo de atitude. Ela termina um relacionamento, ela quer pular da ponte, entendeu? E não é isso. Não, eu sei que eu não. Vou fazer. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, desesperar. Não, mas realmente você tem que entender que o casamento acabou. Eu fui procurar uma advogada porque você estava sendo um hipócrita, falso. Eu tenho a minha personalidade. Eu sou mais lento que você. Você gosta das coisas mais rápidas. Você acha que eu estou fazendo pouco, que era para fazer mais. Não. Que eu não estou te dando a atenção que você Não, eu só quero deseja. dizer assim, que o casamento acabou e o amor esfriou de uma maneira porque houve infidelidade. E você já sabe como Então, funcionam essas coisas. Mas a agora... opção é quem foi infiel naquela ocasião foi eu. Então, mas agora eu quero dizer o seguinte, não, eu entendo, mas eu quero dizer o seguinte, se você que sabe que foi você que fez acabar, então, por que você não tem força suficiente para mostrar que Mas você é capaz? Eu estou te mostrando entendeu? isso, mas eu já te falei outra ocasião, que você não tá você está enxergando que eu estou fazendo pouco ainda. Não, mas que pouco você está falando. Entendeu? Que não está à altura daquilo que você deseja da minha parte. Eu já compreendi isso já, tem uns dias que eu já vi isso, entendeu? E aí eu fico assim, eu não sei o que fazer. Você me desrespeitou, você pensa assim, é igual a história que você mesmo falou pra mim, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então você pensa assim, não, eu vou ficar com ele e tudo bem. Tipo, você não precisa reconstruir, mas eu você não precisa... A reconstrução é... Tipo, se você quiser ficar... Nós dois que temos que reconstruir, entendeu? Muita diferença em comportamento, entendeu? Entendi. Agora você tem que entender o seguinte, eu tenho... Não de você me dar um dinheiro. A minha personalidade, não tem nada entendeu? a ver. Agora, eu tenho a minha personalidade, você tem a tua. Agora, se você quer que eu mude meu temperamento, aí eu já não sei como que faz, entendeu? A minha personalidade, né? Eu tenho... Olha só, o Carlos, ele se sente sem saber o que fazer, sem ideias. O meu conselho para você, Carlos, é que você não se desespere. Você tem que compreender que a sua esposa está ferida e não dá para você simplesmente jogar tudo para o alto. É o que eu falei para ela tem que fazer o que eu aconselhei há pouco. Mas da sua parte, se você realmente quer lutar por esse relacionamento, você tem que ter paciência, trabalhar com ela, dar tempo para que ela também venha se recobrar dessa traição e que ela venha creia que houve realmente uma mudança. Ela está pedindo para você provas concretas e não palavras. Então você tem que investir. Você traiu. Afinal de contas, seja sincero, você traiu. E isso é duro demais para uma mulher. Então, volte agora a conquistar, a fazer tudo o que você pode e mais um pouco para provar para ela que realmente há um novo Carlos aí, que ela não precisa mais desconfiar que esse erro vai se repetir. Então, Bispo Antônio, Mônica, qual o conselho que vocês têm para dar agora para todos os nossos alunos da Escola do Amor? Segredo de vencer as diferenças na personalidade, como o próprio Carlos falou aí, que a Elizabeth quer que ele mude a maneira de ser e ele não sabe como fazer isso. O conselho que eu dou, não sei se é o mesmo da Mônica, é que o casal deva buscar o diálogo sempre. Não basta o amor para que o casamento venha a ser feliz. O homem, ele conversa de ombro a ombro. Então, se a mulher quer ter acesso ao mundo do homem, ela tem que se dispor a conversar ombro a ombro. Se o interesse é do homem dialogar com a mulher ela dialoga face a face. Então, o homem ele tem que se dispor aos momentos de face a face. Mônica. E eu falo para as mulheres, né? Com respaldo bíblico importantíssimo, diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Então, na verdade, Deus colocou este poder em nossas mãos, das mulheres, para que possamos assim tornar o nosso lar bem-sucedido. Então, o que você deve fazer? Você deve renunciar, sim, às suas vontades, você deve ceder, você deve compreender, você deve ser uma mulher, apesar de tudo que o seu marido, depois do casamento, tem lhe mostrado, olhar para as qualidades que lhe atraiu. O que lhe atraiu o primeiro encontro? É isso que você deve evidenciar no seu coração e na sua vida. As qualidades dele, e que isso prevaleça na sua vida para que vocês possam realmente ter sucesso. Eu queria convidá-los agora, muito obrigado pelos conselhos, primeiramente. Eu gostaria de convidar vocês já para se dirigir para a nossa pista de dança. Vamos lá. Enquanto eu encerro aqui o programa, vocês vão assistir
daqui a pouquinho a gente dançar o Frank Sinatra, mas não vale rir, por favor, porque a gente não tem ideia nenhuma de como a gente vai dançar essa música. Mas olha só, não se esqueça de que nós vamos começar o curso Casamento Blindado no 25 de outubro, aqui na João Dias. E você que está interessado em blindar o seu casamento, envie um e-mail para escoladoamor@r7.com. Nós temos recebido os e-mails e eu quero dizer a você que enviou o seu e-mail interessado no curso que nós vamos responder todos os seus e-mails e vocês vão saber como se cadastrar para esse curso. E neste domingo, às 9h30 da manhã, eu estarei na Vila Mariana, aqui na Domingos de Moraes 2051, fazendo uma reunião especial, chamando todos os homens e mulheres para uma reunião de fé que vai lhe ensinar muitas coisas boas para o relacionamento de vocês. Vamos agora dançar o Frank Sinatra. Muito obrigado por assistir à Escola do Amor. Estaremos de volta aqui na segunda-feira, às 15 horas, com o Bispo Clodomir e a sua esposa Fátima. Até lá.